Quando você começa a entender a diferença entre um movimento totalmente sem curva, um movimento criado usando o F9, que é aquela tecla que cria o Easy Easy, um movimento pré-definido pelo After, e o movimento criado utilizando o gráfico de aceleração do After Effects, é sinal de que você está começando a amadurecer no software. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre keyframes, sobre aceleração e sobre como eu uso os gráficos de edição de movimento no After Effects. Tanto o gráfico de velocidade quanto o gráfico de valores, que são duas coisas bem diferentes e que tem um pouquinho de gosto pessoal na escolha do uso de uma ou de outra. Mas a verdade é que cada ferramenta tem a sua usabilidade e você tem que saber como utilizar o melhor de cada uma dessas opções. Na vida real não existe movimento perfeito. Tudo tem aceleração e desaceleração. E é por causa disso que a gente utiliza a curva de movimento no After Effects, porque ela vai te ajudar a criar a sensação de que os seus movimentos são reais. E isso vai fazer com que o telespectador entenda muito melhor as suas intenções e a intenção que você queria transmitir ao objeto ao animar ele. Existem dois editores de gráficos no After Effects. Um é baseado em valores e o outro é baseado em velocidade. Cada um tem um uso e um pouco da escolha entre um e o outro vai ser gosto pessoal. Mas entender muito bem como cada um deles funciona é importante para você extrair o melhor dessa ferramenta. Eu vou te dar minha visão pessoal de como utilizar esses gráficos. Não é baseado em nenhuma técnica específica, é muito baseado na minha experiência ao longo do tempo e como eu gostava de lidar com cada uma dessas ferramentas. Eu basicamente uso os dois gráficos e uso muito também os handles que definem o movimento direto na viewport. Eu vou te explicar tudo isso. Esses movimentos foram feitos da seguinte maneira. Eu basicamente criei um shape layer, adicionei os valores que eu queria de tamanho e cores, etc. E apertando a tecla P, eu habilitei o parâmetro de posição e marquei um keyframe e mais à frente eu desloquei o círculo lateralmente e dessa maneira criei o outro keyframe. Mais ou menos isso. E os movimentos foram feitos da seguinte maneira. Eu ajustei as curvas de aceleração. Então, quando eu clico em cima do keyframe com Ctrl, eu reseto elas, porque eu quero mostrar bem certinho para vocês. Habilitando o gráfico, o editor de gráfico, eu consigo ver que a minha curva de aceleração atual é essa, que é praticamente zero. Quando eu aperto F9, ela fica assim. E foi assim que eu fiz o movimento do segundo círculo. E quando eu aperto F9 e ajusto essas abas, eu consigo aumentar a sensação de aceleração e desaceleração. E foi assim que eu fiz esse terceiro movimento que vocês estão vendo aqui. Esses três movimentos foram feitos dessa maneira. Então, esse primeiro não tem nenhuma aceleração ou desaceleração. Você pode ver que a velocidade dele é constante ao longo do tempo. O segundo é o F9, que é chamado de Easy Easy, ou você pode também apertar com o botão direito em cima dos keyframes e selecionar a opção Easy Easy, que está fora aqui da visualização, mas eu vou mostrar para vocês. Quando você aperta o botão direito, Keyframe Assistant, Easy Easy é o F9. E por fim, depois de usar o F9, você pode manipular a aceleração e a desaceleração do keyframe arrastando essas abas. Então é importante que você entenda muito bem o que esse gráfico quer dizer. Se você observar aqui, a gente está falando em pixels por segundo no gráfico de velocidade. Isso significa que a gente tem uma velocidade constante aqui. Ó. Se você deixar o mouse parado, você vai ver o valor 345 pixels por segundo, 343, ou seja, ele está em uma velocidade constante.
para ir de um lado até o outro. Isso significa também que se no mesmo tempo você quer deslocar o objeto de um lado para o outro e você modificar a velocidade dele, que é o que a gente está fazendo quando a gente reduz para, por exemplo, 200 pixels por segundo esse lado aqui, ele vai ter que ser mais rápido no começo. Conforme eu baixo aqui, ele vai aumentando a velocidade no começo. E outra informação importante é que quando você chega no zero aqui, significa que a velocidade aqui é zero. Então, o objeto desacelerou completamente. E conforme você vai puxando essa abinha aqui, isso significa que a desaceleração vai ser cada vez maior, porque se você observar a curva, ele vai começar com muita velocidade e depois, a partir daqui, ele começa a desacelerar e por um longo período ele vai estar freando próximo de zero aqui. Isso significa que o movimento vai ter uma freada bem forte, e é o que a gente está vendo na animação aqui. Mas quando a gente observa esse gráfico aqui, me vem à cabeça de qual dos dois eixos, porque posição tem dois eixos. Se for 3D, vai ter até 3 eixos aqui. Tem o X e tem o Y. De qual desses dois eixos essa aceleração está se referindo? Bom, ele se refere ao objeto como um todo. Então, o que aconteceria se eu adicionasse um movimento no eixo Y aqui? Observa a curva. A gente continua tendo só uma curva de aceleração. E se eu quiser animar separadamente cada uma das acelerações, o que eu vou ter que fazer é habilitar esse botãozinho aqui que vai separar os dois eixos para mim. Observe. Agora ele resetou a curva, já não tem mais curva de movimento, e separou os dois eixos. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte: no caso do eixo X, o que eu quero é um movimento que comece e termine desacelerado, mas que no meio tenha um pico de velocidade. Eu vou apertar F9 e agora eu vou só ajustar esse pico de velocidade, porque está rolando uma leve desaceleração aqui que eu não gostaria. Vou fazer dessa maneira aqui. E o que eu quero para o eixo Y é o seguinte: quando ele chega aqui embaixo, eu quero que ele desacelere totalmente para dar a sensação de gravidade, talvez. Deixa eu colocar esse valor para cima para a gente ter um pouquinho de sensação de aceleração e desaceleração da gravidade. Então, o que eu quero aqui é o seguinte: eu quero que o movimento comece desacelerado, chegue no meio e desacelere completamente, e depois tenha aceleração de novo e desacelere no final. A princípio, eu vou pegar tudo e apertar F9 para vocês verem o que acontece. Olha só como é que está o meu movimento. Então, se vocês observarem individualmente cada eixo, no eixo X, ele começa e termina desacelerado e tem um pico de movimento. O eixo X é esse aqui, ó, como o movimento que o meu mouse fez. E o eixo Y, ele levanta, desacelera lá em cima e abaixa, e dessa maneira a gente tem duas desacelerações. Ele entra em um pico de velocidade e desacelera, ele entra em um pico de velocidade e desacelera de novo. O que eu poderia fazer aqui, se eu quisesse um movimento um pouquinho mais marcado, é até aumentar essa curva aqui no meio para ver o que acontece. Olha só. E dessa maneira eu editei as duas velocidades de cada eixo separadamente. Mas no dia a dia não é assim que eu trabalho um pouco diferente, e é isso que eu vou te mostrar agora. Agora eu quero que você observe o seguinte: olha só, eu vou pegar e eu vou começar a dar Ctrl Z com esses valores selecionados para você ver o que acontece nessa curva aqui no Viewfinder. Observe só, eu estou voltando tudo que eu havia feito ali nas curvas para vocês conseguirem perceber o que está acontecendo com essa curva aqui. Vocês estão vendo que elas são totalmente conectadas? Conforme eu vou modificando as curvas aqui embaixo, essa curva também se movimenta. Olha só como ela ficou no final, ficou um triângulo. O que justifica isso? O que acontece
é o seguinte: para eu tentar fazer o mesmo movimento, eu não uso as curvas de movimento individuais aqui embaixo. Eu mantenho elas juntas e o que eu faço é o seguinte: eu animo a aceleração e desaceleração do começo e do final dessa maneira, ajusto a curva para que ela fique agradável, mais ou menos assim. E o que eu faço é, apertando o botão G, eu edito a curva do movimento como eu quero aqui. Depois eu preciso reajustar um pouco aqui. E só de fazer isso, eu tenho o mesmo movimento praticamente que eu tinha antes, mas de maneira muito rápida. O que acontece na prática é que dificilmente eu separo as dimensões para animar. Eu costumo trabalhar com elas todas únicas e ir brincando com a aceleração e com a curva aqui em cima, porque elas são totalmente conectadas. É claro, cada caso é um caso. Nem sempre você vai conseguir trabalhar dessa maneira sem separar as dimensões. Mas nesse caso específico e em muitos outros, é muito mais prático e muito mais rápido do que ficar dividindo dimensões e tendo um número bem maior de variáveis para ficar editando. E o gráfico de valor, como que ele fica em relação a tudo isso? O gráfico de valor, você habilita ele clicando aqui, ó. E vem aqui e clica em gráfico de valores. Olha só, o gráfico de valores funciona da seguinte maneira: ele vai te mostrar os valores já de cada eixo separado. Não importa se eles estiverem separados aqui ou não, tá? Ele sempre vai te mostrar cada um dos eixos. E esse gráfico funciona da seguinte maneira: ele não é mais pixel por segundo, ele é só pixel. Isso quer dizer, por exemplo, que se você vir aqui e mover esse valor para cima, você vai ter, sei lá, 600 pixels. Se você mover ele para baixo, você vai ter 300 pixels. Isso vai influenciar diretamente na posição do teu objeto lá em cima. Uma outra coisa, aceleração e desaceleração é vista da seguinte maneira: como é um valor constante, quanto mais a curva estiver mais próxima de ser reta, maior vai ser a desaceleração. Ou seja, aqui a gente tem um valor muito próximo um do outro, que depois ele vai crescendo, então a gente sente uma aceleração bem abrupta. A gente tem 2 keyframes aqui, deixa eu tirar um deles. E daí, a aceleração vai ser maior. Se o movimento for muito inclinado, significa que a velocidade vai ser maior. Por exemplo, aqui no vermelhinho, que é o nosso eixo X, a gente tem um momento em que a curva está inclinada. Se eu aumentar mais ainda a inclinação dela, significa mais velocidade. Então, se eu deixar essas curvas mais deitadas, como é o que acontece aqui no finalzinho, a gente tem uma aceleração, aliás, uma desaceleração mais longa, certo? O que acontece aqui é o seguinte: você pode editar as curvas diretamente aqui no gráfico, mas para fazer isso, inevitavelmente, você vai ter que separar as dimensões. Então, você clica aqui para separar as dimensões, ele vai dar aquela resetada geral, porque ele se perde, ele não consegue transcrever as informações de aceleração e desaceleração, mas daí você vai vir aqui e vai reeditar essas curvas para deixar o movimento como você quer. Então, para fazer uma animação parecida com o que a gente tinha antes, o movimento da curva vai ser mais ou menos esse. Eu apertei G para habilitar o editor de Vertex, mas poderia ser por aqui também, tá? Ó. E daí você vem aqui e ajusta essas abas que se chamam handles para aquilo que você quer. Nesse caso aqui, o nosso movimento era mais ou menos isso. Observe que conforme eu vou mexendo, ali em cima vai se modificando. A curva não está muito bonita aqui e também não está muito bonita aqui embaixo. Eu tenho que deixar elas o mais bonitinhas possíveis para ter um movimento dentro daquilo que eu espero. Eu vou encurtar um pouco aqui também. Dessa maneira, eu acho que eu vou ter um movimento muito próximo do que eu tinha anteriormente. Dá uma olhada.
Talvez as acelerações e desacelerações sejam um pouco diferentes, mas é assim que funciona o gráfico de valores e não de velocidade. Na maioria das vezes eu ainda prefiro editar as curvas aqui em cima, mas nesse caso você só vai conseguir editar as abinhas aqui, os handles, se você voltar a unir todas as dimensões. O After Effects não te deixa editar esses handles aqui no Viewfinder se você estiver com as posições todas separadas aqui, certo? É importante você saber o seguinte também, você consegue editar tanto a velocidade por segundo, deixa eu ajustar aqui, ó, tanto a velocidade por segundo que um keyframe tem, quanto a influência desse keyframe na curva através do painel de velocidades do keyframe. Botão direito, aqui ó, apareceu um pouquinho cortado, deixa eu pegar nesse outro keyframe. Keyframe Velocity. Dessa maneira vai abrir esse painel e ele funciona da seguinte maneira. Eu vou alinhar bem aqui para você entender o que se passa. Dessa maneira a gente vai editar a velocidade, ou seja, o quão alto esse valor está, e a influência, ou seja, quão grande essa binha é deste lado do keyframe. Esse lado aqui corresponde a este lado. E já desse outro lado, a gente vai editar esse lado. E, por exemplo, então, se a gente quisesse que a velocidade fosse 0, a gente colocaria 0 aqui dos dois lados. Como se trata do mesmo keyframe, conforme você muda de um lado, ele vai mudar do outro. Mas a influência é individual. Vou colocar aqui de um lado 25 e do outro lado 50, para vocês verem o que acontece na curva. Tá vendo? Ó? Então aqui ficou mais curtinho e aqui ficou um pouquinho mais longo. Essa influência ela funciona da seguinte maneira. 100% é exatamente a metade da distância entre um keyframe e outro. Ou seja, esse keyframe só consegue influenciar até aqui. E esse outro keyframe só consegue influenciar até aqui. Então, isso é 100% da influência, o máximo que eu consigo esticar esta aba. E 0%, como vocês devem imaginar, é o mínimo possível de influência praticamente colado aqui no eixo. Mas então, dessa maneira, utilizando o Keyframe Velocity, você tem os valores manuais de cada um desses valores. E é muito bom para quem tem toque, por exemplo, que quer deixar exatamente 75% de influência. Dessa maneira, você consegue controlar sem problemas. O fato é que o After Effects não é muito acessível para essas coisas. Você tem que vir aqui e apertar com o botão direito, abrir painéis e tudo mais. Para o dia a dia, o que eu costumo fazer é utilizar uma ferramenta que me auxilia a editar esses gráficos de velocidade. Eu curto muito e uso o Motion Trace, que é esse carinha aqui. Basicamente o que ele faz é te trazer algumas pré-definições que você pode escolher de curvas de velocidade, ou você pode editar manualmente. Aqui você edita os dois lados ao mesmo tempo, aqui você edita um lado, aqui você edita o outro e assim por diante. Ele é muito bacana e é muito útil para mim no dia a dia. A única coisa que eu acho engraçada é que ele não traz a opção de você alterar a velocidade do keyframe. Ele considera sempre que você vai chegar à velocidade 0. E para mim, na prática, nem sempre isso é verdade. Isso é um pouquinho do que eu sei sobre keyframes, curvas de movimento, aceleração, desaceleração, influência e tudo mais, gráficos, editor de valor, enfim. Eu acho que isso faz muita diferença e faz com que a animação tenha muito mais personalidade, vida, peso, enfim, divide uma animação feita sem esse cuidado para uma animação em que você consegue transmitir a real intenção que você teve ao criar aquele movimento, ao passar sensação de peso ou leveza para o objeto, esse tipo de coisa.
Me fala você tem essa sensibilidade? Consegue sentir a diferença entre uma animação e outra feito com essas curvas de movimento, com esse cuidado de velocidade e aceleração? Deixa sua experiência aqui que eu vou ficar muito feliz em saber o que você tem para compartilhar comigo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Valeu!